Paz do Senhor, queridos. Deus abençoe você. Nosso culto. Que bom que você está aqui. Glória a Deus. Por mais uma oportunidade, nós estávamos na casa do Senhor. Amém. Quero te convidar a você ficar de pé para nós começarmos esse culto. Quero pedir para os meninos, por favor, abra para mim Salmo de número 33, mas eu queria ler na versão NTLH, por favor. Salmo de número 33, versículo 3. Nós vamos ler alguns versículos sortidos. Eu queria que você prestasse bem atenção nesse salmo. Diz assim: cantem a Deus uma nova canção. Toquem harpa, ou violão, ou teclado, ou bateria, e gritem bem alto. As palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo que Ele faz merece confiança. O Senhor Deus ama tudo que é certo e justo. A terra está cheia do seu amor. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela sua ordem, Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Versículo 9. Pois Ele falou e o mundo foi criado. Ele deu ordem e tudo apareceu. Versículo 11. Mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. Amém, queridos? Você pode repetir comigo? Diga assim: feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Feliz o povo, feliz sou eu, feliz é a minha casa, feliz é a minha família, que escolheu Deus para ser meu. Amém, queridos? Muito bom estar aqui, num lugar tão gostoso, num ambiente tão propício. Queridos, mas eu tive uma experiência incrível essa semana, algo diferente. Tem muita coisa, né, para compartilhar, mas é como às vezes a gente precisa ser mais gratos por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos, por Deus ter alcançado o nosso coração, ter dado a oportunidade de você estar nesse lugar, nessa hora, neste momento, sentado no ar-condicionado, numa cadeira boa, escutando da palavra que pode transformar a sua casa, a sua vida e muito mais do que isso. Pode trazer eternidade para a sua família, para a sua casa, para a sua geração. Feche teus olhos, depois eu quero compartilhar. Pai, eu quero te exaltar, Senhor, por esse culto, pela nossa igreja, por essas vidas. Pai, a tua palavra fala que feliz é o povo, feliz é a nação, feliz é a cidade, feliz é o estado. Pai, nós temos certeza disso. Pai, nós queremos escolher. Pai, porque feliz é a nação que escolhe, que tem o Senhor como seu Deus. Pai, nessa noite nós queremos escolher o Senhor como nosso Deus, como nosso Senhor. Pai, como o Senhor desse lugar, como o Senhor das nossas casas, como o Senhor da nossa vida. Queremos exaltar, louvar, engrandecer o teu santo nome. Queremos entregar esse culto, Pai, toda adoração, a palavra, tudo que vai acontecer, Pai, na direção do teu Espírito. Conduza todas as coisas, Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos, em nome de Jesus.
Amém. Queridos, só mais uma coisa. Versículo 3 fala assim: cantem a Deus uma nova canção, toquem harpa e grite bem alto. Sabe, às vezes a gente fica, queridos, com vergonha. Às vezes a gente grita para o nosso time, às vezes a gente grita quando a gente está com raiva de um filho, de um marido, de uma esposa ou de uma situação. Às vezes a gente extravasa nas nossas emoções ruins, mas chega diante de Deus, a gente não consegue, a gente fica travado, sabe? E eu quero te dar um respaldo bíblico. Salmo 33, versículo 3, o salmista fala para a gente cantar, mas para a gente também extravasar um som que chega até o céu. Amém? Amém? Então nós vamos contar 1, 2, 3, você vai dar um glória a Deus bem forte. Amém? 1, 2, 3, glória a Deus! Vamos adorar nosso Deus, queridos. Aleluia! Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Te adoramos, Jesus. Adoramos o Teu nome, Senhor. O Senhor é tudo para nós, Pai. O Senhor é tudo para nós, Pai. Nós queremos declarar, Senhor, amém para a Tua palavra. Queremos declarar, Jesus, que cada família que está aqui, Senhor, não vai sair da mesma forma que entrou. Nós não queremos sair da mesma forma que nós entramos. Cada vez que nós passamos por aquela porta, nós estamos aqui para ser cheios do Espírito Santo e para manifestar tudo aquilo que é do Senhor nas nossas vidas, na nossa família, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o nosso Deus? Que o Senhor te abençoe, faça resplandecer seu face sobre ti, que Ele tenha misericórdia e te dê a paz. Se você recebe essa palavra do Senhor, vamos juntos declarar: amém, Senhor. Amém, 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 amém. Que o Senhor te abençoe, faça resplandecer sua face sobre ti, que Ele tenha misericórdia e te dê a paz. Oh, aleluia. Amém, amém, amém. Vai levantando o tom da sua voz. Amém, amém, Declaramos, Jesus. Declaramos, Jesus, que nós cremos na Tua palavra. E nessa canção nós declaramos a Tua palavra. Sabe, queridos, há muitos dias nós não cantamos essa canção aqui.
Mas ainda antes de vir para o culto, hoje à tarde, eu estive orando por uma família. E aí eu orando por aquela família, o Senhor já começou a mover o meu coração para nós declararmos essa canção sobre as famílias, sobre as nossas famílias. Porque o Senhor é um Deus geracional, é um Deus que acompanha até 1000 gerações daqueles que o amam, daqueles que o temem, daqueles que o servem, daqueles que acreditam, daqueles que se rendem. Então eu queria que você colocasse agora a sua família diante do Senhor, a sua casa diante do Senhor. Há uma unção sobre a vida das famílias, eu tenho certeza, porque o Senhor veio tocando o nosso coração para nós ministrarmos essa canção nessa noite. Então eu queria que você colocasse agora diante do Senhor a sua família, e nós vamos declarar: que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e os filhos dos teus filhos. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a presença vá à frente e atrás, ao seu lado, ao redor. Ele é por você, Ele é com você, de manhã e de noite, na entrada, na saída, no seu choro e alegria. Ele é por você, 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 Ele é por você. Toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a presença vá à frente e atrás, ao seu lado, ao redor e por dentro. Ele é com você, Ele é com você, de manhã e de noite, na entrada, na saída, no seu choro e alegria. Ele é por você, Ele é por você, Ele
uma vez. Só a igreja. Vamos levantar as nossas mãos e declarar. Aleluia. Selamos essa palavra, Jesus, declarando e confirmando: assim seja, Jesus, nas nossas casas, assim seja, Jesus, nas nossas famílias, assim seja, Jesus, nessa casa, nessa igreja que é sua. Assim seja, Jesus, em todo tempo, Pai, porque nós sabemos que diante do Senhor, sabe, queridos, a palavra do Senhor diz que o Senhor, sim, que Ele habita em meio aos louvores. Nós temos confirmação na sua palavra, que não são pessoas, não são simplesmente instrumentos, mas quando há a presença gloriosa do Jesus, do Senhor, essa presença cura, essa presença liberta. Basta nós colocarmos diante do Senhor, nada fica de pé diante do Senhor, não existe nada de ruim que fique de pé. Não há ferrolhos, não há portas, não há doença, não há culpa, não há nada que possa resistir à presença gloriosa de Jesus, que está passando neste lugar, está em nosso meio, está nos tocando, está nos envolvendo. Te adoramos, Jesus, santo, 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 santo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei.
Jesus. Que fiquem de pé diante de nós. Que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Oh, Santo, Santo. Oh, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yeshua. Adorado Jesus. Sabemos, Deus, que o Senhor é tudo para nós. É aquele em que nós podemos confiar. É aquele com quem nós podemos conversar. É aquele que um dia morreu e ressuscitou por nós. Mas é aquele que vem nos buscar. Yeshua. Adorado Yeshua. Vem, Jesus. De Jerusalém, Somos a tua noiva apaixonada, Jesus. tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua. Palavras de adoração ao Senhor. Santo, 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 santo,
Adorado Jesus, exaltado Jesus, exaltado Jesus. Estamos nos preparando para Ti, Jesus. A Sua espera, Senhor Jesus. Oh, Te adoramos, Jesus. Oh, Santo, 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 Santo. Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus, diante da Sua majestade, Jesus, diante da majestade de Jesus. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 19 que o Senhor vem, Ele vem no seu cavalo com olhos de fogo, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É esse Deus que nós louvamos, é esse Deus que nós adoramos, um Deus que tudo criou, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, um Deus poderoso, mas ao mesmo tempo um Deus misericordioso, um Deus que nos cura, um Deus que nos lava, um Deus que nos salva, um Deus que nos liberta. Ele passeia em nosso meio nessa noite. Entregamos corações diante do Senhor, Pai. Sentimos, Senhor. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos, eu ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Santo, 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 santo. Te adoramos, Jesus. Exaltamos o Teu nome, Senhor. Oh. Sinto galopar dos cavalos, Jesus. Eu ouço o leão rugir.
santo, 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 santo. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Senhor Jesus, em todo tempo, é esse que nós declaramos que amamos, que desejamos e que queremos na direção das nossas vidas. Te adoramos, Jesus, exaltamos o Teu nome, Jesus, colocamos nossas vidas diante do Senhor. Agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nunca nos deixa só. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é um socorro bem presente na tribulação. Obrigado, Jesus, porque a sua destra está sempre estendida, os seus ouvidos estão abertos. A palavra do Senhor diz que os ouvidos do Senhor estão abertos. Oh, Jesus, obrigada, Pai. Colocamos tudo diante do Senhor. Casas, famílias aqui representadas diante do Senhor. Declaramos a bênção de Deus sobre cada família, em nome de Jesus. Colocamos diante do Senhor dízimos e ofertas para a sua casa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta, em nome de Jesus. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. As crianças, vamos separá-las, por favor. De 1 a 7. Com a Prof. Steph, com a Prof. Silvia. De 8 a 11, lá em cima. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, eu queria convidar a nossa irmã Ivanilda Freire. Ivanilda Freire de Almeida Silva. Vou falar o nome todo. Aqui, querido. Queridos, a irmã Ivanilda veio conversar comigo semana passada.
Já estivemos conversando e aprove ao Senhor trazê-la para estar congregando conosco. E eu queria muito que você e que essa igreja toda a recebesse com todo carinho, com todo amor. Amém? Estenda a sua mão, vamos orar e vamos oficializar isso diante de Deus, diante das trevas, no reino espiritual. Pai, nós colocamos tua serva diante do Senhor. Pai, que a irmã Ivanilda seja bênção nesse lugar. Pai, mas que essa igreja seja bênção na vida dela, Senhor. Pai, que nós como corpo, como família, possamos abraçá-la com todo amor, com todo carinho que o Senhor nos dá. Que a unidade do corpo possa ser, Pai, sempre gradativa, crescente, e que possamos viver tudo que o Senhor tem para nós. Nós como igreja, eu como pastor, recebemos a tua filha, Pai, como nossa irmã, filha, membro desse corpo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Amém. A Laura, minha, tá aí ou não? Vem cá. Queridos, eu vou ser muito breve, muito rápido, mas eu quero testemunhar algumas coisas antes de eu passar a palavra para o pastor Lucas. Estou muito feliz porque aprove ao Senhor uma oportunidade incrível. Foi a primeira viagem que eu fiz com a Laura, uma viagem mesmo missionária. Nós saímos segunda-feira e retornamos essa madrugada. Era, na verdade, para eu estar voltando, a outra equipe ainda não chegou, porque a programação tinha ontem à noite. Eu antecipei por alguns motivos. Por alguns motivos não. Eu antecipei porque a Helena tinha uma apresentação hoje à tarde. E mesmo que eu faça a obra, eu sempre devo priorizar a minha casa e a minha família. Às vezes a gente quer fazer muito para os outros, e às vezes a gente acaba deixando os nossos. E o fato de eu estar aqui, a Helena falou, não acredito que meu pai veio e vai ver todas as apresentações. E a mamãe falou, veio filha, ele vai estar lá. E eu estava lá. E agradeço, algumas pessoas estiveram lá também. Mas não é isso que eu quero falar. Só serviu para mim e para você, amém, queridos? Queridos, mas nós somos numa cidade chamada Vargem Grande, interior do Maranhão. Chegamos em São Luís, andamos 3 horas de carro. Foi considerada a cidade mais pobre do Brasil. Um pastor Antônio, teve uma direção de Deus. E ele, 2 anos atrás, ele foi evangelizar lá. E ele ganhou algumas vidas. E a hora que ele estava voltando, ele era da região de São José do Rio Preto, ali de São Paulo. Ele falou, mas quem que vai cuidar desse povo? Ele com essa indagação, e a esposa dele com o mesmo pensamento, nenhum tinha falado. E a hora que ele estava pensando, a esposa falou, bem, mas quem que vai cuidar desse povo que nós estamos ganhando? Lá as igrejas não têm os princípios. E ele falou, pois é, eu estava pensando. E ela falou, vai ser eu e você. Ele, mas e os nossos filhos? Falou, eles estão casados, um cuida do outro. Mas e a nossa neta? Eles têm os pais, mas eles não têm ninguém. Ele falou, amém. E assim eles foram e começaram um trabalho faz 2 anos lá. E resumindo a conversa, querido, nós estávamos nos 47, eu acho. 6 pastores, líderes. Querido, tinha gente de Brasília, de Osasco, de Guapiaçu, de São José do Rio Preto, de Nova Mutum. Nem conheci o pastor Antônio, nem sei a denominação do pastor Antônio. Mas um trabalho incrível. E saímos todos os dias, a gente tinha um devocional de manhã, saía para o campo mesmo, assim, nós dividimos em 9 equipes. Eu abracei a Laura fazia parte da minha equipe.
e meu pai e minha mãe foi para uma outra, mas cada equipe ia para uma região. Queridos, uma região parecia que eu estava na África. É diferente, realmente, entendeu? É uma cultura, uma estrutura muito, muito precária, mas uma sede de Deus. E ali nós saímos, evangelizávamos, comíamos lá, e depois voltávamos no final do dia, fazíamos um culto com toda a equipe à noite. E ontem foi o ápice, que foi o que eu vim embora, que foi o batismo e doações e etc. Mas por que eu estou te falando tudo isso e por que eu trouxe a Laura aqui? Primeiro, porque eu estou muito feliz dela ter ido comigo, ter participado dessa experiência. Mas segundo, para você acreditar na sua família. Eu vou repetir, o segundo é para você acreditar na sua família. Para você não abrir mão da sua família. Sabe, queridos, o inimigo, ele quer destruir lares, filhos, pais, esposas, relacionamentos. E lá nós constatamos isso. E lá nós constatamos que o inimigo não veio brincar de roubar, matar e destruir. Ele, segundo meu pai, é bom no que faz. Claro que nós temos um Deus que tudo pode, mas nós temos que entender que nós estamos numa guerra. E se nós estamos numa guerra, nós temos que entender o que é uma guerra. Sabe, Paulo falava assim, o inimigo não alcança vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos os seus desígnios. Então a tua posição em Cristo é extremamente importante. Último testemunho, senão atrapalha a pregação do pastor Lucas, eu não quero, querido, se pastor gosta de falar. Meu pai estava lá, nós estávamos conversando e ele falou assim, nós precisamos fazer uma batalha nessa cidade, nós precisamos colocar os pontos de luz, porque o evangelismo estava acontecendo, querido, mas é tudo errado, são muitos, né? Mas nós fomos encher o tanque, ao limite máximo do tanque do carro que nós estávamos era 74 litros no manual. No posto conseguiu dar 84 litros na bomba. O nosso tanque é de 74. Ou seja, queridos, a corrupção é assim, sabe, é uma cidade sem lei. Mas nós resolvemos fazer batalha e fazer os pontos de luz em lugares estratégicos. Então foi uma equipe, nós estávamos em 10 da Iamir, de várias Iamir, do Mato Grosso, eu e a Laura, mais outros 8 de outras, e junto com os 47, e desses 10, como a gente já tem um pouco mais de experiência, nós dividimos e foi cada um de nós num grupo dos pontos de luz da batalha, e nós oramos, declaramos, expulsamos, guerreamos. Muito bem, eu já estava aqui, eu recebi um testemunho hoje, isso foi ontem, antes de ontem, na última noite, antes de eu vir, meu pai colocou hoje num grupo, que o pastor Antônio estava assustado, abismado, e meu pai compartilhando no nosso grupo da viagem, que um pastor de Sertãozinho, ligou para o pastor Antônio, que nem sabia do impacto, conhece ele, que nem sabia o que estava acontecendo, mas ele ligou falando assim, pastor, eu tive uma visão essa manhã com a igreja, com a cidade, Vargem Grande do Senhor, e a visão é que tinha uma nuvem escura e de repente começava a ter pontos de luz, assim como se nuvens estivessem saindo de cima da cidade. Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Escute, às vezes para você é uma pequena oração, no reino espiritual é vitória sobre a tua casa. Não despreze a autoridade que tem na sua oração e no nome de Jesus. Amém. Pastor Lucas, por favor, suba aqui, querido. Enfim, dias incríveis, aprendi demais. Falei
pastorando, falei assim, ó, dessa vez eu fiz missões de verdade. Foi assim, falei, Deus, hora eu olhava para aquilo lá, falei, o que eu estou fazendo aqui, Senhor Jesus, guarda a minha vida. Às vezes dava medo, carro atolando, sendo guinchado, puxado, mas muitas vidas sendo salvas, amém? Estenda a sua mão para cá. Senhor, oramos pela vida do pastor Lucas, que ele seja boca do Senhor sobre a tua igreja, sobre nós. Te louvamos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Abrimos nosso coração, nossa mente, que o Senhor continue a falar conosco. Abençoamos a vida dele em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia, como é bom estar na casa do papai e louvar a Deus, amém? Eu quero que você grave, memorize a última frase do pastor Murilo: não despreze o poder da sua oração perante a sua casa e a sua família. Foi isso que ele disse agora, amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Muito honrado com a sua presença. Obrigado. Queridos, eu queria falar um pouquinho nesse momento sobre um tema que eu chamei de cultura do reino. E eu acho que é o tema que nós temos para esse momento. É o que nós estamos vivendo como igreja, como país. E nós precisamos acelerar essa cultura do reino de Deus. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, amém? Feche seu olho mais um pouquinho, eu quero orar mais uma vez. Deus amado, papai, eu me coloco diante de Ti. Eis-me aqui, Deus, que o Senhor possa me usar como instrumento e que a sua igreja possa ser edificada, Deus, e que a gente possa receber aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Que o Senhor me conceda, Deus, a habilidade, Deus, para conseguir transmitir aquilo que o Senhor tem ministrado comigo, em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, o que é a cultura do reino? A cultura do reino é quando nós temos a mensagem do cristianismo na nossa sociedade, tá bom? Então coloca isso na sua cabeça. É quando a mensagem que nós pregamos, a mensagem da Bíblia, a mensagem de Cristo, está inserida, está em foco na sociedade em que nós vivemos. E é isso que nós queremos, amém? Agora, o que é a mensagem de Cristo? O que é o cristianismo? Querido, o cristianismo é autotransformação. O cristianismo está diretamente relacionado a uma conversão. Amém? A gente entende que existe um Deus que é Pai e que é o nosso Salvador. E a gente aceita esse Deus para a nossa vida. A gente faz uma aliança com esse Deus. E a partir desse momento a gente inicia uma caminhada onde a gente deixa os nossos maus caminhos para agradar o Deus a quem nós fizemos uma aliança. Então, a mensagem de Cristo, ela está diretamente relacionada com uma transformação nossa, com uma transformação de caráter, com uma transformação de caminhos. Para quê? Para que a gente seja de fato servos do nosso Deus, que a gente esteja dentro daquilo que Ele propôs para a gente. Amém? Então eu quero falar um pouquinho da importância, de nós termos essa cultura na nossa vida, não aqui na igreja, não apenas aqui na igreja. Nós precisamos ter esse entendimento de autotransformação, de sermos mais parecidos com Cristo, todos os dias, aonde quer que estejamos, independente das circunstâncias, independente do local onde você está, independente do momento que você vive. Então essa é a cultura do reino. É nós termos esse entendimento que nós precisamos melhorar, nós precisamos nos autotransformar sempre nos espelhando em Cristo.
sempre tendo na nossa mente, né, a cultura que Jesus nos ensinou, a cultura do Deus que nós cremos. Então nós precisamos ter isso como cultura do reino, amém? Posto isso, qual que é a grande dificuldade que nós temos para enfrentar? É o meio em que vivemos, porque eu sei e você sabe que nós somos fruto do meio, nós somos influenciados constantemente pelo meio em que vivemos. A roupa que você usa, as palavras que você diz, o seu sotaque, os seus hábitos, os seus costumes, eles estão relacionados à sociedade em que você vive. Então nós somos sim influenciados pela nossa nação, pela nossa cidade, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelas crenças do nosso país, pelos hábitos que culturalmente nós herdamos por gerações. E é aí que está o problema, meu irmão. Nós vivemos no Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro, não é assim? Então nós temos uma cultura muito corrompida, muito perversa, de muitos hábitos que desagradam a Deus, hábitos que nos afastam daquilo que nós deveríamos ter enraizado no nosso coração. Então essa é a grande dificuldade de nós mantermos uma cultura do reino dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, em toda e qualquer circunstância, em qualquer lugar, sendo que nós vivemos em meio à corrupção, em meio a tantas coisas que são completamente contrárias àquilo que Deus nos ensina. E eu quero somar uma dificuldade a essa. E a dificuldade que eu quero somar é que nós aprendemos culturalmente a depender de lugares e pessoas para nos conectarmos com Deus. E é aí que eu quero entrar um pouquinho mais profundo. E eu quero, querido, pelo amor de Deus, que você tenha maturidade para entender o que eu quero dizer. Porque a nossa cultura, ela nos ensinou, ela nos acostumou a dependermos de pessoas, de pastores, de padres, de líderes religiosos e de lugares, de igrejas como essa e como tantas outras, para nos conectarmos com Deus. Isso é errado de forma alguma, pelo amor de Deus, isso é certo. E é por isso que eu quero que você tenha entendimento e maturidade para aprender que não é apenas isso, mas essa é uma dificuldade que se soma ao meio em que nós vivemos. Nós não podemos depender nem de pessoas, nem de lugares. O apóstolo Paulo falava assim: o que nos separará do amor de Deus? Nada. Você não depende de nada para ter uma conexão direta com Deus. E para exemplificar tudo isso, querido, eu queria ler um trecho da Bíblia. Amém? Por favor, abram para mim em Êxodo, capítulo 32. Como todos sabem, eu sou um apaixonado na Bíblia. A Bíblia é o manual do fabricante. Para que a gente tenha uma vida boa, a gente precisa entender o que a Bíblia nos diz. E a Bíblia, eu sempre falo na escola dominical, ela é repleta de histórias. E essas histórias, elas são muito importantes para nos ensinar com o exemplo que ela traz. E a Bíblia, ela não traz somente histórias boas, ela é um livro muito verdadeiro. Então os personagens bíblicos, eles foram relatados, não apenas as coisas boas que eles fizeram, mas também as coisas ruins. E isso é fantástico, porque a gente pode aprender com as coisas boas que esses personagens bíblicos fizeram e com as coisas ruins, para que a gente não cometa os mesmos erros que eles. E aqui eu quero falar sobre Arão. É isso que diz esse texto. Vamos ler, por favor. Pode colocar na NTLH, por favor.
O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhes disse: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra a Deus o Senhor. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como ofertas de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Então o Senhor Deus disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e os adoraram, e lhe ofereceram sacrifícios, e estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Até aí tá bom. Misericórdia, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Na história da humanidade, essa foi a igreja que mais presenciou milagres e prodígios de Deus. Deixa eu te explicar o contexto, porque talvez você não esteja habituado com essa história, tá bom? Moisés era o líder espiritual e Arão era o que ajudava ele, era o braço direito, tá bom? Moisés, ele era o braço direito, Arão era o braço direito de Moisés. E Moisés subiu lá para o Monte Moriá. Para quê? Porque ele estava falando com Deus, ele estava recebendo instruções de Deus. E ele ficou lá 40 dias. E foi durante esses 40 dias que Moisés ficou lá, que esse episódio, que essa tragédia aconteceu. Então presta atenção. Esse povo que era liderado por um pastor chamado Moisés, eles viram, querido, as 10 pragas do Egito. Eles viram milagres extraordinários, inimagináveis todos os dias. Eles viram o maná, eles viram codornizes, eles viram água sair da rocha, eles viram o mar se abrir. Eles estavam acostumados com um Deus que fazia milagre para eles todos os dias. Daí você consegue imaginar o tamanho da bobagem que eles fizeram? Se coloca no lugar de Deus. Deus faz tudo isso para o povo, liberta eles da escravidão. Um povo que estava escravizado há 400 anos. E daí Deus vai lá de forma poderosa, milagrosa. Parecia um filme da Marvel, de tanto milagre que acontecia, meu irmão. E daí o povo vai lá, tira o brinco, junta o ouro aí. Vamos juntar o ouro de todo mundo, vamos derreter nessa fogueira, vamos colocar nesse molde, e vamos adorar esse Deus que nós mesmos fabricamos com o ouro que estava na nossa orelha. Você tem ideia do tamanho da catástrofe? E quando eu leio esse texto, eu fico revoltado com o povo de Deus. Mas daí eu olho para a gente, e daí vem a pergunta: será que nós seríamos diferente do que foi Arão? E num primeiro momento parece ser muito fácil você falar: eu não faria igual a Arão de jeito nenhum. Será? É uma pergunta muito difícil, e eu quero que você se coloque no contexto. Eu não estou aqui querendo desmerecer Arão, porque Arão foi um cara extraordinário, ele fez coisas muito legais. Ele foi um homem de Deus abençoado. A vara de Arão era um dos 3 itens que estava dentro da arca,
da Arca da Aliança, o objeto mais que representava a presença de Deus. Então, por favor, entendam que Arão foi um cara muito legal, mas nesse episódio, ele pisou demais na bola. Sabe por que ele pisou na bola? Porque o povo pressionou ele. Porque Moisés se ausentou e ele ficou sozinho. O pastor dele estava fora, estava no Maranhão fazendo missões. E daí o povo pressionou ele. Ele se encontrou pressionado diante de uma situação. E sabe o que ele fez? Ele quebrou os princípios. Ele pisou na bola. E você? Você não pisa na bola quando você está longe da igreja? Quando você está longe do seu pastor, longe de pessoas que te trazem para perto de Deus? Quando você está sozinho no meio de pessoas perversas, no meio de pessoas que não têm os princípios cristãos? É muito fácil de você seguir na onda, de você tocar a mesma música que está tocando. Então entendam esse contexto, querido. Entendam o contexto que Arão estava sob pressão. E no momento que ele estava sob pressão, ele pisou na bola. E agora eu quero que você realmente imagine isso. Imagine que o pastor Murilo, que ele seja mandado por Deus para outro local. Que Deus envie o pastor Murilo para o Canadá. E que essa igreja deixasse de existir. E que não tivesse nenhuma outra aqui por perto. Como seria o seu relacionamento com Deus se você não tivesse esses locais físicos e essas pessoas que hoje te ajudam a buscar a Deus? Como seria a sua vida espiritual? Sabe, querido, o pastor Murilo, eu quero aqui parabenizar ele, honrar o pastor Murilo, porque o pastor Murilo, ele tem trazido comida muito boa para essa igreja, verdadeiros banquetes da palavra de Deus. A gente tem tido a oportunidade de receber ministrações que são extraordinárias. Eu falo, uau, nossa, esse domingo foi top demais. Só que daí no domingo que vem é top demais de novo. E assim já tem anos. Agora imagine que ele não estivesse aqui. Você está preparado para ter um relacionamento com Deus e ser diferente do que foi Arão, do que foi aquela igreja? A gente não pode de forma alguma cometer o erro que aquela igreja cometeu. E graças a Deus, Deus não vai fazer isso conosco, tá bom? Mas eu quero que você imagine essa hipótese. E presta atenção, sabe por que eu disse que você tem que ter maturidade? Porque eu não estou aqui de forma alguma fazendo uma apologia para você buscar a Deus sozinho na sua casa. Não, não é isso. Você precisa vir na igreja. Deus, Ele manda vir na igreja. Não é uma sugestão, é uma ordenança. Na Bíblia está escrito assim: congregai-vos. Deus trata a gente como noiva, como um corpo. Nós somos um corpo. Então tem muita gente com balela, com conversa fiada, falando: ah não, eu busco Deus sozinho na minha casa, não preciso de igreja, não preciso de pastor. Balela. Se você tivesse de fato uma conexão com Deus, Deus faria você vir para a igreja, porque é um mandamento bíblico, está no manual do fabricante. Amém? Então, vir na igreja é necessário. Eu não estou falando para você não vir. Eu estou aqui desde 2005 em Nova Mutum. Eu nunca deixei de vir num culto, a não ser por motivos de doença. Então, congregue. Amém? Congregue. Eu também não estou falando para você que você não precisa do pastor. Líderes espirituais são princípios bíblicos. E a Bíblia fala para você tratar o seu líder espiritual com dupla honra.
Então também não estou falando para você não dar bola e desmerecer pastor nenhum, de nenhuma igreja. Mas a pergunta é: e se não tivesse a igreja e o pastor? Você teria condições de se conectar com Deus? Ou você repetiria os erros da igreja de Moisés? Como seria a sua conduta diante dessas circunstâncias? E é muito fácil a gente falar que a gente seria diferente. Não, eu estou firme em Deus. Mas eu volto a perguntar: como é a sua conduta fora da igreja? Você mente? Coisas pequenas do dia a dia, o jeitinho brasileiro que a gente tanto fala. Você consegue ser diferente do que a nossa cultura nos ensina? Eu tenho uma frase aqui que eu quero ler para você. Ela é do Michael Josephson. Ele fala assim, pessoas de caráter fazem a coisa certa não para mudarem o mundo, mas porque se recusam a serem mudadas pelo mundo. Eu vou repetir para isso entrar no teu coração. Pessoas de caráter fazem a coisa certa não para mudarem o mundo, mas porque se recusam a serem mudadas pelo mundo. Presta atenção, o mundo jaz do maligno, segundo a Bíblia. O Deus deste século, Deus de letra minúscula, está falando de Deus pagão, ok? Cegou o entendimento das pessoas, para que não entendam a mensagem de Cristo. Isso é bíblico, querido. Então o mundo, entenda isso, a sociedade, de uma forma geral, ela está doente espiritualmente. Espiritualmente, o Brasil é doente. O Brasil é o maior país cristão do mundo. 90% da nossa população se diz cristã. Como que um país com 90% da população cristã consegue ter tantas tragédias que você está acostumado a ouvir, tantas coisas erradas aos olhos de Deus? Você percebe que não faz sentido? Então a gente vive numa sociedade doente espiritualmente. A cultura do reino, ela não está entre nós, e nós precisamos trazê-la. Mas a minha pergunta é para você individualmente: você está conseguindo manter a cultura do céu dentro da sua casa, dentro da sua vida individual? Sócrates, ele dizia que uma vida sem uma autoanálise não é digna de ser vivida. Eu trouxe isso para dentro do meu coração há muitos anos. E na verdade, essa não é uma frase de Sócrates, é uma frase bíblica. A Bíblia diz: examine-se cada um a si mesmo. É isso que a Bíblia diz. Então, eu quero te convidar a você aprender a se examinar, a fazer uma autoavaliação da sua vida sempre, para ver se você não está acostumado demais com as coisas erradas desse mundo e se tornou algo normal na sua vida. Amém? Eu trouxe, na verdade eu não trouxe e não quero trazer, mas eu cheguei a selecionar alguns vídeos para trazer aqui para você, mas eu não preciso disso, porque você já viu muito vídeo de coisas absurdas. E eu ia começar com duas crianças, querido, desse tamanho. Talvez você já tenha visto esse vídeo, dançando funk, uniformizadas numa escola, mas com gestos absolutamente obscenos, cantando uma música absolutamente pornográfica, de baixo calão. E as criancinhas, mas criança, querido, que não tinha 10 anos, se esfregando, menino na menina, e rebolando, e descendo até o chão. Sabe, aquilo me deu uma tristeza quando eu vi aquilo. Eu guardei aquele vídeo e não tive coragem de transmitir ele hoje para você, porque você está cansado de ver isso. Mas daí eu te pergunto, como será o futuro daquela criança? Você entende que a probabilidade dela ser mãe com menos de 15 anos é muito grande? Você entende que um abismo puxa outro abismo?
E daí essa criança grávida, o que ela vai querer fazer? Ela vai querer abortar? Ah não, ela não vai abortar, ela vai casar. Será que o casamento dela vai dar certo? E uma coisa vai puxando outra, você entende? Como será o futuro daquela criança? E daí eu vejo as escolas ensinando coisas absurdas. Eu vi uma professora ensinando crianças, querido, a colocar preservativo com a boca. Eu fiquei olhando aquela cena, eu não acreditava. É claro que existem professores que são pessoas de Deus e que têm princípios saudáveis, amém? É claro que existem exceções, mas via de regra, nós estamos com as escolas, com a educação, de certa forma muito corrompida, longe dos princípios de Deus. Nós estamos no mês de junho, e eu vi o professor ensaiando as crianças para dançar quadrilha. Mudaram a quadrilha para funk. Então as crianças, para dançar quadrilha com roupa caipira, estavam dançando gestos obscenos de funk na aula de educação física. Então como que a nossa sociedade vai crescer? Qual que vai ser a cabeça das nossas crianças? Repare que elas estão horas e horas, dias e dias, aprendendo a gostar desse tipo de cultura, a achar normal coisas desse tipo. E isso vai até a faculdade. E no meio de tudo isso, gênero. Nós amamos gays. Nós também somos pecadores. Todo mundo aqui é. Agora, ver o sistema de ensino, ver a Globo motivando, incentivando crianças a testarem, a experimentarem o novo, oferecem um cardápio para que a criança escolha qual que é o gênero que ela quer ser. Então a gente tem uma cultura de funk, a gente tem uma cultura de gênero, a gente tem uma cultura de política. O que é a política no Brasil? E daí muitas vezes a gente fica, com raiva de políticos que são corruptos. Mas quantas vezes pessoas de Deus, pessoas de dentro da igreja, não votam em ladrões? Você sabe o que você é, meu irmão? Você é conivente. E por aí vai. O jeitinho brasileiro que eu já cansei de falar aqui. O brasileiro faz gato de luz, faz gato de TV a cabo. O brasileiro volta velocímetro de carro para vender mais caro. O brasileiro mente para ganhar um troquinho a mais nos negócios. Então, perceba que tudo isso está inserido na nossa política, na nossa cultura. E daí eu te pergunto, quando você está fora da igreja, será que você não é como Arão? Que você se deixa levar? Porque essa não era a vontade de Arão. Só que como a população, estava nesse sentido, estava nessa orientação, nessa cultura, ele se deixou levar. E você não se deixa? Essa é a grande pergunta de hoje. Então, o que eu estou querendo te provar é que nós vivemos numa sociedade que estão com valores invertidos. E a pergunta é: como ser saudável espiritualmente? Como não ser igual à igreja de Moisés? Nós precisamos aprender com o erro deles e sermos diferentes, amém? É implantando a cultura do reino na nossa vida. É a cultura do reino que vai nos salvar. É a cultura do reino que vai mudar a nossa sociedade e trazer o avivamento que a gente tanto espera. E você sabe onde que ela começa? Começa individualmente com você no seu quarto. Na verdade, é aqui que eu quero chegar. O objetivo da minha ministração de hoje é te convencer que você precisa ir para o quarto. Você precisa ter um momento a sós com Deus. Você precisa deixar Deus te revelar
o que você precisa aprender. Esse é o avivamento que a gente tanto aguarda. Presta atenção, querido, o avivamento é a transformação da sociedade. E o avivamento começa no seu quarto. O avivamento, ele é a transformação de pessoas, mas as pessoas começam em nós. Amém? Você está comigo? Você está me entendendo? Então eu estou falando de algo individual. Estou falando de algo só para você. Deixa Deus te ensinar o que você precisa aprender. Isso é ser maduro espiritualmente. Abre para mim, por favor, em Hebreus 5. Hebreus 5. Versículo 12. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que é certo e o que é errado. Queridos, não podemos mais ser criança. E essa é a dificuldade que eu quis somar. Sabe por quê? Porque o pastor Murilo tem trazido banquetes. Só que o banquete ele traz de algo que Deus trouxe para ele. Então sabe a igreja de Moisés, que esperava Moisés receber um banquete de Deus? E daí eles ficavam esperando. Então, querido, glória a Deus pelo pastor que temos e glória a Deus por essa igreja. Mas você não pode depender de receber o banquete que ele recebeu para te entregar. Deixa Deus entregar para você o que ele tem só para você. E você sabe onde que você vai receber isso? No quarto. Não é em outro lugar, querido. Sabe, para que você se torne um adulto espiritual, é necessário que você vá para o quarto, que você tenha um momento a sós com Deus. Para nós não repetirmos os erros de Arão, é necessário nós sermos capazes de nos conectarmos com Deus por conta própria, com o seu próprio pé, sozinho. Se você não tiver a capacidade de se conectar com Deus sozinho no seu quarto, você nunca vai experimentar o que Ele tem para ensinar especificamente para você. Presta atenção. O que Deus tem para melhorar em mim, para me ensinar, eu, Lucas, é diferente do que Ele tem para você. E Deus tem coisas específicas para te dizer. E você sabe por que é diferente? Porque a sua família é diferente da minha, o seu trabalho é diferente do meu, a sua idade é diferente da minha, a sua estrutura financeira é diferente da minha. Então talvez Deus tenha que me ensinar a ser um pai melhor do que sou. E talvez Deus tenha que te ensinar a ser um marido melhor do que você é. O que Deus precisa falar para mim, Ele não tem como falar no coletivo, Ele precisa falar no individual. Talvez Deus tenha uma ideia maravilhosa para te entregar, e Ele está ansioso para poder falar contigo, para te dar uma dica que vai mudar a sua vida. Mas você não tem o hábito de se encontrar com Deus, de dar a oportunidade para Ele te ensinar aquilo que Ele tem, que é específico para você. Amém? Você só pode acessar essas orientações, estas chaves, no momento que você estiver sozinho, você e Ele. E como eu disse, esse é o meu desafio hoje. O meu desafio é te motivar a ser maduro espiritualmente. Meu desafio é te convencer a ter momentos a sós com Deus, porque não existe mentor melhor do que Deus. Não existe um coach
que te conheça tão bem quanto Jesus, que saiba o que você precisa, como Ele. Então dê oportunidade para Deus mudar a sua vida. Dê oportunidade para Deus falar diretamente, especificamente para você. E agora eu quero entrar em mais um risco. Eu quero trazer mais assim, uma cultura que às vezes nos dificulta a termos um relacionamento saudável com Deus. É o risco da nossa cultura cristã, da nossa cultura que foi desenvolvida ao longo de séculos, focada apenas em obedecer à igreja e à doutrina. Isso é muito sério. Eu quero dar um exemplo, eu quero devagar um pouco nisso, eu já estou terminando. Vir aos cultos, obedecer à doutrina da igreja, é muito importante, querido. E mais uma vez eu quero maturidade para você entender que eu não estou falando para você ser rebelde, pelo amor de Deus. A doutrina de cada igreja, ela precisa ser respeitada, tá bom? E eu não estou contra, mas a doutrina da igreja, ela pode te causar a falsa impressão de que o que você está fazendo é suficiente e que você está cumprindo seu papel, seu dever cristão. Para pensar, tá bom? Deixa isso entrar no seu coração. Às vezes você tem no seu coração que você cumpre a doutrina, que você obedece, que você está acostumado a vir nos cultos e fazer tudo que te mandam. Então você acha que você é cristão, e a sua vida se limita a atender o que a regra diz. Vamos falar sobre doutrina. Quando eu falo sobre doutrina, querido, eu estou falando sobre o credo, tá bom? Sobre as regras de fé que cada igreja estipulou. Então vamos tomar, por exemplo, a igreja católica, que é a igreja maior do Brasil, tá bom? A igreja católica, ela tem o credo, a doutrina dela. Então o padre, ele dá um comando de voz, e a igreja responde algo coordenado. O padre, ele estipula, a igreja, ela estipula a Eucaristia, e você cumpre aquela doutrina. Outra igreja tem uma doutrina diferente, onde as mulheres não podem usar calça, as mulheres têm que usar saia. É uma doutrina da igreja. Outra igreja tem uma doutrina de guardar o sábado. Ninguém pode trabalhar no sábado, porque é uma doutrina da igreja. É um credo, é uma regra de fé. E assim, queridos, nós temos muitas regras de fé. Nós temos muitas regras de fé. E qual que é o perigo? O perigo é que muitas vezes você cumpre aquela regra, então você acha que é suficiente. Você está obedecendo a doutrina e o pastor ou o padre, então você acha que isso é suficiente, você se considera um cristão, afinal de contas, você usa saia. Deixa eu contar uma experiência aqui que eu lembrei. Nós tínhamos uma funcionária que trabalhava em casa, e ela era de uma igreja que tinha uma doutrina que só podia usar saia. E a pastora Luciana, minha esposa, ela usa calça jeans, né? Nós não seguimos essa doutrina aqui. E essa mulher que trabalhava em casa, ela era crente do pior naipe. Ela era corrupta, ela me roubava, ela traía o marido, ela mentia descaradamente, mas ela orava para que a pastora Luciana se convertesse, porque na visão dela, a Luciana não era crente não. Onde já se viu, ela se maquiava, usava. Então, veja bem, ela cumpria a doutrina, ela não colocava uma calça jeans de forma alguma. Ei, eu respeito demais, tá bom? A doutrina de todas as igrejas. Eu não estou aqui criticando a doutrina da igreja católica, nem a doutrina da Assembleia, nem de nenhuma. O que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente se apega à doutrina, a gente obedece à doutrina, a gente vem no culto todo domingo, então eu me considero cristão.
porque eu obedeci à doutrina, ao dogma. Mas a mensagem de Deus não era essa. A mensagem do cristianismo é transformação. Então, sim, eu respeito o credo. Tudo bem. A igreja que você frequenta, amém. Obedeça a doutrina da sua igreja, obedeça a doutrina dessa igreja. Mas isso não pode te isentar, isso não te exime de você ter o seu relacionamento com Deus no quarto, de você receber as orientações de Deus específicas para você e de você cumprir aquilo que você aprendeu. A palavra de Deus fala: aquele que me ama é o que tem os meus mandamentos e os pratica. Então a gente precisa entender os mandamentos e vivê-los. Esse é o evangelho. Não é cumprir a doutrina, usar saia, não trabalhar no sábado, comer eucaristia, nada disso te leva para o céu. Mais uma vez eu falo, tem entendimento, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui te motivando a ser rebelde com doutrina, não, obedeça, honre a sua igreja, honre o seu pastor, mas entenda que a doutrina, ela pode te causar uma falsa impressão de que você é bom demais. A doutrina pode te causar a falsa impressão de que você está sendo um homem segundo o coração de Deus, e não. Um homem segundo o coração de Deus é aquele que tem e guarda e pratica os mandamentos de Cristo. Amém? Amém, querido? Eu quero te motivar a se envolver nas atividades da igreja. Se envolva, participe de tudo que tem, aqui ou em qualquer outra. Mas isso não te exime, isso não mede o quão crente você é, o quão espiritual você é. Sabe, ser um membro ativo na igreja não equivale necessariamente a viver os princípios aqui ensinados. E é esse o nosso desafio. Não é a sua frequência aqui na igreja, não é estar sentado nessa cadeira confortável que vai medir o seu comprometimento com Deus. Você estar aqui presente não te faz comprometido com Deus. O que te faz comprometido com Deus é a sua conduta, são as suas atitudes no dia a dia. É se você ouviu, aprendeu, assimilou o que foi pregado aqui, o que está na Bíblia, e você transporta isso para a sua vida no seu dia a dia. Que o principal sermão da sua vida seja pregado pela sua conduta. Charles Spurgeon. Eu vou repetir. Que o principal sermão da sua vida seja pregado pela sua conduta. Ah, pastor, mas o que eu preciso mudar na minha conduta? Pergunta para Deus, eu não sei. Pergunta para Deus, lá no seu quarto. É lá que Ele vai te ensinar. Entenda uma coisa, meu irmão. A fé que consiste apenas em acreditar nas verdades bíblicas, mas que não produz transformação nas suas atitudes, ela é uma fé morta. A verdadeira fé, ela é manifesta em ações, em atitudes, em comportamento, em conduta. Alguém uma vez disse: pregue o evangelho o tempo todo, se necessário, use palavras. Olha que legal. Pregue o evangelho o tempo todo, se necessário, use palavras. Sabe o que ele está querendo dizer, querido? É que a sua conduta que vai pregar o evangelho. E quando você tem esse tipo de conduta, diferente da igreja de Moisés, quando você é capaz de se conectar com Deus, de assimilar o que Ele tem para você, você se torna um adulto na fé. E daí você consegue discernir o que é certo e o que é errado. É esse o nosso objetivo, é sermos adultos na fé. Porque quando a gente é adulto na fé, e a gente consegue entender o que Deus deseja que a gente mude, então
a gente pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. É só assim que a gente consegue experimentar. Porque se você estiver fazendo algo errado, se você estiver fora dos conceitos, talvez você não saiba que você está fora dos conceitos. Deus está ansioso para mudar a sua vida, Deus está ansioso para ter um relacionamento mais próximo, mas muitas vezes você não dá oportunidade para Ele te orientar. Portanto, meu irmão, quarto, queria chamar a equipe de louvor para tocar uma música. Essa música, está preparado, amor? É o lugar secreto. E eu gostaria que você refletisse nessa música, porque o meu apelo hoje, eu tenho um apelo para você, mas eu não vou te chamar para vir no altar. O meu apelo, eu vou te convidar para você ir para o seu quarto. Esse é o meu desafio para você hoje. Nós vamos ter a oportunidade de nos autoavaliarmos enquanto toca essa música, essa canção. E o meu apelo, o meu pedido é para que, ao invés de você vir aqui no altar, que você vá para o seu quarto. No seu quarto, a minha sugestão é que você ouça mais uma vez essa música que vai ser reproduzida aqui neste momento. E eu quero que você anota aí, se você tiver uma caneta. Se você não tiver uma caneta, pega o seu celular. Salmo 139. É uma sugestão que eu quero dar para você. Leia esse salmo como se fosse uma oração. Então eu quero apenas te dar uma sugestão do que você vai fazer dentro do seu quarto. Se coloque diante de Deus no seu quarto. Peça a presença de Deus. Peça para que Jesus sente ali na sua cama do seu lado. Ouça essa música. Leia este salmo em forma de oração. E dali para frente, querido, deixa Deus colocar no seu coração o que Ele quiser. E ali você vai ter a oportunidade de se autoavaliar e deixar Deus falar para você o que você precisa melhorar. Qual que é a área da sua vida que não está legal? Será que você tem sido um bom pai? Pergunta isso para Deus. Se avalie. Será que você tem sido um bom marido? Será que você tem sido um bom empregado? Será que você tem sido um bom patrão? Será que você tem sido um bom amigo? Será que você tem buscado Deus o suficiente? Será que você tem contribuído para o reino de alguma forma? Será que a cultura inserida no seu coração está corrompida e perversa? Será? Será? Quantos serás que você tem para perguntar para Deus? Então se coloque diante dele, no seu quarto, e inicie ouvindo essa música. Em seguida, leia esse Salmo 139. Esse Salmo fala para Deus sondar o nosso coração e ver se há em nós algum caminho mau e nos guia. É isso que diz esse Salmo. Então comece a perguntar para Deus aquilo que Ele tem para te ensinar. Esse é o meu apelo, meu irmão. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, colocar nossas vidas diante do Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença.
Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Vamos nos levantar no nosso lugar e declarar para o Senhor: Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Amém. Queridos, busque esse lugar secreto para que a voz de Deus ecoe em seu ser. Amém? Eu gostaria de, para finalizar, chamar um vídeo. Está preparado aí? Eu já estou terminando.
Pessoal da mídia, por favor, coloque esse vídeo no grupo da igreja novamente, porque talvez alguém não consiga ler perfeitamente ali do fundo. Disponibilize no grupo do WhatsApp novamente, por favor. Deus amado, muito obrigado, Deus, por ser tão individual conosco, Deus. Obrigado, Deus, por nos amar do jeito que somos, Deus, com nossas falhas, mesmo tão pecadores, Deus, mesmo pessoas tão insignificantes, Deus, o Senhor olha para nós, Deus, com um amor de Pai, um Deus absoluto, soberano, com uma majestade santa, e se importa com cada um de nós, Deus. Muito obrigado pelo seu amor, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu quero me colocar, Deus, e colocar essa igreja, Pai, diante de Ti, e Te clamar, Deus, para que o Senhor ministre conosco individualmente aquilo que nós precisamos aprender, Pai. Nós queremos fazer um voto, Deus, de Te amar, de sermos fiéis a Ti, Deus, para sempre. E Te pedimos, Deus, nos orienta, Pai, nos ensina, nos dê a direção, conforme a Tua vontade, conforme aquilo que a gente precisa aprender, para que a cultura do Seu reino seja estabelecida entre nós, Pai. É isso que nós clamamos, Pai. Que o Senhor mude a nossa sociedade, que o Senhor mude, Deus, a nossa nação, que o Senhor abençoe, Deus, cada canto desse Brasil, Pai, a começar por nós, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Amém? Pastor Murilo. Senta um pouquinho, queridos. Eu tenho alguns recados. Aleluia. Isso mexe muito comigo. E eu quero só falar aquilo que eu falei no começo do culto. Sabe, Deus tem levantado um povo falho, pecador, assim como Arão, mas que está com o coração disposto a querer encontrar mais de Deus. E esse povo que vai mudar essa sociedade, que vai transformar as cidades, que vai transformar o mundo. E esse povo sou eu e você. Repita assim comigo, fala assim: eu sou o escolhido. Entenda isso. Você não é qualquer um, você é um escolhido importante que Deus ama. Senão você não estava aqui. Deus conta com você. Deus conta com você, querido. Amém. Abrace essa verdade que foi liberada sobre a sua vida. Glória a Deus por essa palavra, pela vida do pastor Lucas. Queridos, nós temos muita coisa nesse mês que entra, então quero muita atenção sua. Próximo final de semana já é julho, então nós temos a oração de manhã aqui, nós temos os nossos cultos, quarta tarde das mulheres. Você mulher que consegue sair, venha participar. Toda quarta tarde tem sido uma palavra específica para vocês. Venha participar. Quinta-feira um culto abençoado. Sábado, sexta-feira, esta sexta temos noite da adoração. Sábado nós temos cultos jovens. Domingo de manhã nossa IBD. Domingo que vem é ceia do Senhor. É dia 3 de julho. E vai coincidir com o aniversário da nossa cidade, com as festividades que também acontecerá no domingo dia 3. Então qual que é a minha proposta para você? Eu quero muito que você venha. Eu quero fazer um culto mais breve, mais curto, ok?
nós vamos ter um tempo de louvor, nós vamos ter a palavra, nós vamos ter a ceia, mas eu quero compactar isso, porque nós vamos sair daqui e nós vamos caminhar ali para a praça. Tem algumas igrejas que nem vão fazer o culto domingo, porque vai estar conosco no domingo que vem o Anderson Freire, o cantor, e eu não sei quem que é o outro que vai estar ministrando, ok? Mas vai ter a barraca do Conselho de Pastores, vai ter a barraca do Semear, pessoal nosso ajudando, trabalhando lá. Então vai ser uma festa, e é importante a gente honrar aquilo que a nossa cidade está fazendo. Vai ser no dia 3 de julho, já quero te convidar. Então você vir no culto, participar, celebrar, adorar conosco, e daqui a gente desce ali, você pode jantar, comer nas barracas e participar também das festividades que nós vamos ter na nossa cidade. Amém? Entendido? Outra coisa, queridos, nós começamos o curso de batismo. Você que deu o seu nome, ou você que ainda não deu, mas que queira batizar, queridos, ainda dá tempo. Sempre falo que sempre dá tempo, mas é muito importante você participar dessas reuniões, porque são esclarecedoras. Nós não queremos que você batize sem o devido entendimento, e é o momento de você tirar as dúvidas. Então, já tivemos uma aula hoje, vamos ter domingo que vem, vamos ter no próximo domingo, e o outro já é o batismo, aí não teremos mais, ok? Teremos um encontro. Você que não fez sua inscrição, ou você que não preencheu, deu o seu nome, mas não preencheu, fez toda a sua inscrição, passe na secretaria. Pastor, eu não tenho valor agora, o dinheiro. Querido, se você quer fazer o encontro, passe lá na secretaria. Eu não quero que ninguém não faça por condições financeiras, apesar de que eu acho que R$100 por um final de semana, com todas as refeições, é um preço que não cobre nem os custos, você sabe disso. Mas, se a tua dificuldade é hoje essa, fale com as meninas no privado, no particular, quietinho, ninguém vai te expor, mas com certeza nós ajudaremos você para que você possa fazer esse encontro, amém? Vai ser sexta, sábado e domingo, 15, 16 e 17. 17 também teremos o batismo. No outro final de semana vai estar o pastor Jean ministrando quinta-feira, ministrando domingo. Vou ver com os jovens ainda essa questão do sábado, como que nós vamos fazer. Mas um homem de Deus, um homem que também tem muita experiência, vai estar aqui, canta, toca, enfim, vai ser um culto muito abençoado. Então, julho, muita programação, quero que você esteja ligado e participando. Quanto mais unido, mais juntos, mais a gente alimenta e mais força nós temos para resistir também tudo aquilo que o mundo a todo tempo está nos proporcionando. Amém? Esqueci, recados, pastor? Bazar dia 9, dia 9? Dia 9 nós teremos o bazar. Vai ser, é sábado, dia 9? Sábado à tarde, tem as tags? Tem aqui, né, queridos? Estou falando, não estou nem vendo, vocês estão passando aí? Amém. Dia 9 tem o bazar. Se você tem roupas, querido, às vezes eletrodoméstico, bicicleta, instrumento, sei lá, uma vaca velha, uma galinha manga, não, manca não, tem que ser sadia, entendeu? Mas uma galinha que você cansou dela, falou, rapaz, traz, querido, dá para a pastora Ana que ela vai colocar o preço e vai vender ali, ó, vai ajudar o bazar, entendeu? Isso tem ajudado os ministérios, isso tem ajudado, entendeu? As viagens missionárias. Investimos agora lá no Maranhão. Queridos, queria gastar tanto tempo para compartilhar tantas coisas, sabe, que Deus fez, como Ele abriu portas. E eu louvo a Deus por essa igreja, por todos aqueles que têm entendido, que têm investido, que têm semeado nessa casa e têm frutificado em quantos lugares, nações. Eu louvo a Deus mesmo pelo coração de cada um de vocês, amém? Fique de pé, vamos orar. Quero agradecer a todos que nos visitam, vocês são muito bem-vindos neste lugar. Nós temos a nossa equipe de oração, por favor. Querido, você que deseja uma oração, você veio e não queria sair daqui sem a oração por um pedido específico, nós temos homens e mulheres capazes de orar por você, de atender você
então eles estão aqui. Você sai do seu lugar no final do culto, procure algum deles, fala o seu pedido e eles prontamente orarão e te abençoarão em nome de Jesus. Amém? Baixe sua cabeça. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, pelo culto, pela palavra. Que o Senhor continue a nos conduzir sempre, Pai. Que nós possamos ser uma igreja madura, uma igreja que te ama, uma igreja que te busca, uma igreja que entra no secreto, uma igreja que consiga, que queira te ouvir, que queira te buscar, que queira te agradar cada dia mais. E que nós, Pai, diante das pressões das multidões, das famílias, dos filhos, dos trabalhos, da sociedade, nós não possamos negociar os princípios da cultura que o Senhor colocou no nosso coração. Que essa cultura do reino seja viva, seja prioridade no nosso caminhar, a cada momento, a cada dia, em todas as circunstâncias. Te adoramos por essa igreja maravilhosa, te adoramos por cada família, por cada pessoa, porque, Pai, são escolhidos. Ninguém entrou aqui à toa, Pai, ninguém entrou aqui por um acaso, entrou porque o Senhor tem propósitos, porque o Senhor ama, porque o Senhor acredita, porque eles são realmente escolhidos, Pai, para transformar essa sociedade, essa nação. Muito obrigado, nós te amamos, ó Pai. Complete a obra que o Senhor começou em nós, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade, a unção do Deus Espírito Santo esteja com você e com a sua casa, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, queridos. Vá em paz. Ótima semana de vitória para você, em nome de Jesus.